todo início de ano é a mesmíssima coisa. Presta atenção no que eu vou ler aqui para você agora. Olha, muita gente cria conteúdo para quem está perdido, prometendo ter a fórmula mágica universal de como resolver os problemas alheios. E quem está perdido, por sua vez, consome esse conteúdo achando que seus problemas estavam resolvidos. Já no dia 19 de janeiro, ou seja, hoje, tudo está perdido novamente. Aquele lapso de ordem já não reina mais, o caos se instala e a frustração bate forte no peito. Mas aí, ainda não está tudo perdido, pensa o frustrado. Ainda é início do ano e tenho todo o tempo do mundo para poder entrar no eixo. Se você se identificou com isso daqui, bem-vindo ao mundo dos frustrados, porque eu também fui assim por muito tempo da minha vida. Todo ano, entrava ano, saía ano e era a mesma coisa acontecendo. Eu ia lá, me prometia, botava meta, fazia tudo certinho, calculava, equacionava, olha, vamos fazer, me enchia de energia e falhava. Toda vez esse ciclo se repetia, aí você fica frustrado, você não, obviamente, fica triste com isso tudo, não consegue dar continuidade a outros projetos, desiste de tudo, espera novamente o outro ano chegar, porque quando você pisca os olhos, já é, sei lá, outubro, novembro, dezembro, e entra tudo de novo ano que vem. Bom, aqui o que eu li é um Substack meu, caso você queira, o link vai estar na descrição para você ler o texto na íntegra, né, chamado Carta Aberta a quem tenta mudar todo ano, né, todo ano se promete mudança e todo ano se frustra. Então, aqui eu trouxe o meu relato, como que eu fiz para poder quebrar esse ciclo vicioso de repetidas vezes, copiosamente, eu ir lá, me prometer e falhar. Então, se essa é a tua ideia para esse ano de 2026, pode continuar nesse vídeo, independente de quando você esteja assistindo. Se você está assistindo isso em março, em abril, entenda. É fundamental, inclusive, é até melhor, te garanto. Porque comigo não foi no dia 1º de janeiro que tudo começou a dar certo. Foi numa data aleatória, foi quando eu tomei uma decisão e além da decisão, porque não adianta só tomar decisão, você toma a decisão de mudar e você muda errado, e aí não adianta. Então, além da decisão tomada, eu também soube como conduzir. E a partir da boa condução, aí sim eu consegui obter os resultados que eu estava planejando. É claro que aqui, obviamente, eu trago o meu fio condutor, os tópicos do que pretendo trazer aqui, para que eu não me perca, para que eu não acabe divagando por outros assuntos e fique longe demais do cerne da questão. A ideia é realmente ser uma carta aberta do que eu fiz e de como você talvez possa também fazer, fazendo talvez uma adaptação ou outra ali, para que se encaixe dentro do que é esperado por você, dentro da tua rotina, dentro da tua realidade, e isso não dá para se deixar de levar em consideração. Então, o primeiro tópico que eu coloquei aqui é para a gente poder começar com o pouco. Comece com pouco e faça pegar tração. Então, muitas das vezes o que a gente faz é se entupir de coisas e não permite que a gente comece a tracionar, né? Isso, você, por exemplo, vamos pegar um exemplo concreto aqui. Se você começa de cara, imediatamente, se afundando em 15 regras para você poder, em 15 objetivos, melhor dizendo, para que você possa fazer no ano seguinte, é óbvio que 15 objetivos vai fazer com que tua vida mude muito drasticamente. Então você tinha uma rotina até ontem, dia 31 de dezembro, do nada virou o ano, dia 1º de janeiro, você, ao invés de, sei lá, ler os seus 5 minutos ou não ler livro nenhum no dia, você quer ler 2 horas no mesmo dia. Você que tinha um hábito de abrir o Instagram e ver Reels, abrir TikTok, coisas do gênero, de repente você exclui isso completamente da tua vida. Você que tinha, sei lá, comia muito açúcar, comia muita besteira, do nada eu vou cortar também. Se você fizer assim em grandes quantidades, são muitas mudanças ao mesmo tempo. O tédio, a angústia que você vai passar vai te enlouquecer, vai te deixar fragilizado e naturalmente você vai cair. Ao cair na tentação de fazer aquilo que o teu corpo pede, você entra em frustração e aí a gente entra nesse ciclo. Então por isso que não adianta, não é jogo pra gente tentar começar com muito. Comece com pouco, conforme você vai tracionando pouco, então você começa com 1, melhor dizendo, não é nem com pouco, é com 1, é o ideal. Traciona e aí você encaixa outro. Traciona e aí você encaixa outro. Por quê? O segundo tópico é, obviamente, parte relacionada desse daqui, que é não tente fazer 15 coisas de uma vez. Pelo mesmo motivo. Então, se você tenta começar com 15 coisas, é natural
que você não consiga se encaixar e se encontrar em nenhuma. É o famoso pato, que sabe fazer tudo, ou tá tentando fazer tudo, mas tudo sai mal feito. Então, o foco precisa não ser num excesso de metas, né? Você tem que conseguir olhar para uma direção e seguir essa mesma direção com constância, persistência. Siga ali, no mínimo, eu estipulo para mim normalmente, para que eu tracione mesmo, comece a tracionar, mais ou menos 3 semanas. É um tempo para mim muito bom, de 3 semanas a um mês. Porque quando isso acontece, claro, sem falhar nenhuma vez. Falhou uma vez, reseta. Falhou uma vez, reseta de novo a contagem desse processo dos teus objetivos. E dessa forma, passados 21 dias, ou 30 mais ou menos, de 21 a 30 dias, é natural que o teu corpo aí sim já esteja praticamente adaptado ao novo processo, ao novo estilo de vida que você tem, né? Então, se antes você não lia nada, de repente você está lendo, no início é tedioso, no início você não vai conseguir entender muita coisa, vai devagar o tempo todo, tua mente vai tentar te sabotar, te trazendo para outras situações, te puxando, vai falar que não é assim, te puxando para um pensamento nada a ver, tu tá lá lendo, um romance, um livro de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, qualquer coisa que seja, você, ao invés de somente 10 minutinhos, você quer dedicar meia hora, 40 minutos. Só que no minuto 20 você já tá ali suando, você já quer olhar o celular, você já quer inventar de beber água, inventar de ir ao banheiro. Então, assim, é natural isso. Só que se você vencer esse processo, o dia seguinte já é muito mais fácil do que o dia anterior. Já começa por aí. Então, dia 1 começa difícil, dia 2 já é um pouco mais fácil. Dia 3 e assim vai. Você vai perceber isso. E vai perceber também que, por exemplo, quando você quer aumentar a quantidade de leitura, é para um objetivo específico. Você quer tornar-se mais inteligente, se tornar conhecedor ou mais conhecedor de um assunto que você quer dominar. E, naturalmente, a partir do momento que você começa a ler mais sobre aquilo, é óbvio que você, de fato, começa a atingir esses objetivos, começa a atingir essas metas. E isso é satisfatório. Isso é muito satisfatório. E essa satisfação faz com que você consiga ir pegando cada vez mais tração, porque você não quer perder isso. Uma vez que você deixa de fazer, é custoso para você. Então, você ficou 27 dias fazendo seguido. No 28º dia, você falha. Vai doer tanto que no 29º você volta. Justamente porque você está começando a tracionar. Tópico número 3, a gente identifica sua meta dominante e suas submetas. Aqui é o seguinte, vamos lá, vou me trazer como exemplo principal para que tu possa perceber e aplicar a tua realidade. Um objetivo meu que eu sempre quis é justamente canal no YouTube, não só canal no YouTube, mas vamos lá, presença digital, né? Então, manter-me aqui, no digital, seja por vias de redes de vídeos curtos ou vídeos longos, como YouTube, ou vídeos curtos como TikTok, Instagram e tudo mais. Ou seja, fazer com que essa minha presença digital se instale verdadeiramente e crie raízes, né? Esse é um projeto que a origem dele é o YouTube /Substack. Então, assim, hoje a minha cadeia de conteúdo, vamos dizer assim, ela começa no Substack. Então, eu começo escrevendo o texto que vai se tornar um vídeo. Então, ele nasce como um texto. Depois, ele vira vídeo, não no formato de ler roteiro, porque eu acho mais engessado, mas nesse formato. É um conteúdo que eu absorvi, está dentro de mim. No máximo que eu faço, obviamente, é imprimir tópicos ou escrever aqui os tópicos do meu próprio texto, só para que eu não perca o fio condutor ali. E aí, depois disso, ele vira outras coisas. Vira uma thread no Twitter, vira um carrossel no Instagram, vira um Reels no Instagram, enfim, por aí vai, né? Mas o central sempre foi Substack /YouTube. Então eu sabia que eu precisava fazer isso. E para que eu conseguisse obter sucesso nessa minha estratégia, que é uma estratégia onde eu tenho que ter o que falar, eu tenho que ter componentes, né? Eu tenho que ter essa substância para poder falar. Como que eu iria adquirir essa substância? Era lendo, era estudando, não tem jeito. Então, naturalmente eu precisava ler e estudar mais. Então vamos lá. Concretamente falando, meu objetivo era ter um canal no YouTube. Exemplo. Sabendo disso, eu sabia também que eu tinha que ler mais. Então, aí a gente entra na meta dominante e nas suas submetas. Qual era a minha meta dominante? Era ter um canal no YouTube,
né? Esse era o meu ponto central. As minhas submetas para que isso acontecesse, porque não era só criar um canal no YouTube e sair fazendo. Precisava ter sucesso, a gente tem toda uma questão em volta de ter um canal no YouTube. É assim que funciona. Então, essas submetas são o que verdadeiramente vai fazer isso acontecer. Mas aí você me pergunta, mas essas submetas, se colocadas em grandíssimas quantidades, como por exemplo, sei lá, 15 opções, elas não vão entrar naquele jogo da gente ter que fazer 15 coisas ao mesmo tempo, tentar mudar drasticamente? Não. É claro que não, é claro que você vai se conter para que não faça isso. Então, trazendo ainda para minha realidade, o que eu fiz foi, eu precisava ler mais e estava lendo menos. Então, estava lendo, sei lá, meia hora por dia, eu precisava ler 2 horas. Exemplo, para ter a substância necessária que eu pudesse, o material necessário para que eu pudesse trabalhar nessas redes, para que eu tenha o que falar, para que eu tenha o que ensinar, o que ajudar as pessoas e tudo mais. Esse é o objetivo do canal. Logo, o que me atrapalha? Aí na tua particularidade, você vai identificar o que atrapalha isso acontecer. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um central, YouTube. Aqui eu reconheci que a minha submeta é essa. Eu preciso ler mais, já que eu tenho para fazer isso acontecer, né? Então, sei lá, isso pode ser muitas outras coisas, cabe você adaptar à sua realidade. Se a minha submeta é essa, e eu sei que eu não estou lendo muito, eu tenho que identificar o que está fazendo com que eu não leia tanto quanto eu deveria. Logo, a minha meta, o meu objetivo é ler mais, e para isso eu preciso interromper um outro ciclo ruim na minha vida. Aí sim a gente começa a quebrar alguma coisa que era rotina nossa, mas que a gente identificou que é um problema. No meu caso, por exemplo, é mexer no celular. Então eu estava acordando e indo para o celular ao invés de acordar e ler. Eu passava meia hora, eu precisava abrir o celular e ver notificações, ao invés de permanecer na leitura. Ao invés de somente beber uma água, dar uma pausa, beber um café e voltar para a leitura, não. Eu tinha que passar pelo celular, e isso acabava me prendendo durante meia hora, 40 minutos, uma hora, e logo, uma hora você tem que começar a trabalhar, tem que agir tua vida e tudo mais, então não daria tempo. E percebendo isso, eu falei, então aqui está o meu problema central. Então a minha submeta, ela ficou muito clara para mim, o que eu precisava fazer. E outra, isso não foi num 1º de janeiro. Isso foi, sei lá, eu não lembro a data exata, que eu lembrei quando eu estava escrevendo o texto. Tá aqui mais pro final, não vou achar agora, mas no dia 17 de outubro da vida, se não me engano, dia 7 de novembro, que de repente eu olhei e falei, olha só, eu tenho que parar com isso imediatamente. E hoje não é assim, porque beleza, a gente tá aqui dentro da ótica de virada do ano e normalmente a gente fala muito de 1º de janeiro. Mas o que acontece direto é você ter uma ideia numa, sei lá, quinta-feira, e você, não, segunda-feira eu faço. Não faz segunda. Sabe por quê? Porque até você chegar no processo de execução mesmo daquilo, normalmente isso requer uma série de antecedentes, uma série de preparações para que você possa de fato executar. Então essas preparações já podem começar agora. É assim, olhei, identifiquei, vou fazer hoje. Não é, nem que seja o mínimo possível. Entende? Se você identificou que o teu problema, sei lá, é leitura, vamos continuar dentro desse escopo aqui, então leia hoje, não interessa o que aconteça no teu dia, você vai ler 10 minutos hoje, isso é sempre possível. E daí por diante, entende? Então, a partir do momento que eu tenho uma meta, criar um canal no YouTube, eu sei que, claro, com essa meta eu tenho várias expectativas. Eu tenho expectativas financeiras, eu tenho, enfim, uma série de outras expectativas dentro dessa meta. Mas beleza, essa é a minha meta, ponto. Concretamente falando. Para que essa meta aconteça, eu sei que eu preciso de outras coisas. Qual é a coisa principal? Qual é dentro desse cenário, o que principalmente eu preciso? Pronto, eu vou atingir isso, eu vou bater nisso. Batendo nisso, você consegue gradualmente ir melhorando, porque a tua leitura, exatamente o que aconteceu comigo, vai melhorando, você vai retornando esse hábito, porque no meu caso foi isso, foi um retorno de algo que eu já tinha como hábito, eu perdi somente, eu fui transformando esse meu hábito em coisas diferentes do que eu queria, né, naquele momento, mas que são prazerosas para o meu cérebro, por exemplo, essa dopamina barata, né, de vídeos curtos e tudo mais, de ficar muito tempo scrollando alguma coisa, e nessa substituição eu acabei defasando justamente a leitura. Pronto, voltei. Era só isso que eu precisava. E dia após dia a coisa vai tracionando, vai ganhando, vai melhorando, e aí entra, você obviamente vai fazendo análise do cenário, e entra uma segunda meta. Uma segunda meta principal, se, porventura, as submetas para a meta principal já tenham sido resolvidas. É claro que aqui a gente está tudo no âmbito assim, das ideias, falando, mas anota. Anota isso que eu estou falando. Anota essa ideia de meta e submeta. Depois do lado você vai botar, minha meta principal é X. Para que essa meta principal aconteça, eu preciso da submeta Y, Z, W, J e tudo mais. Todas elas. Tenta fazer, sei lá, 2 no máximo de uma vez, se forem muitas.
bateu numa, resolveu, vai para outra. E assim você vai. Não necessariamente precisam ser 21 a 30 dias. Você pode fazer antes, desde que você tenha percebido que, cara, já entrou no meu layer, já entrou no meu processo aqui, já tá tudo esquematizado, já tá girando essa engrenagem, então agora pode. Agora eu posso dar continuidade nisso daqui. E aí tu vai pra próxima e pra próxima. Enfim, por fim, e não menos importante, obviamente, pra mim, antes, uma coisa que eu esqueci de falar, por isso que isso aqui é muito bom, é que como foi que eu resolvi essa ideia de eu diminuir as minhas redes sociais, caso sirva pra você, caso esse seja um problema seu, que eu não desconfio, provavelmente deve ser um problema seu também, que é esse excesso que a gente tá hoje, de o tempo todo ficar scrollando, enfim, vocês já sabem qual é a ideia. E a minha resolução, eu não consegui fazer essa resolução por meio de simplesmente falar, meu celular fica longe e eu fico aqui. Não deu certo pra mim, não deu certo somente tirar as notificações, porque era tão habitual, eu pegava meu celular aqui, já clicava e já, ao desbloquear, meu dedo ia automaticamente. É um processo já mecânico, muito automatizado, pra você abrir, sei lá, um Instagram da vida e tudo mais. Então eu falei, cara, isso aí não tá resolvendo. E aí, o meu problema foi resolvido por um aplicativo chamado Opal. OPAL, lá ele mais uma vez, mas foi um aplicativo que é simples, a ideia dele é só bloquear outros aplicativos, ponto final, não tem mais nada além disso. Ele bloqueia o aplicativo que você quiser que seja bloqueado. Então, a partir desse momento, eu consegui, assim, eu liberava, sei lá, 1 hora do meu dia. Então, durante 23 horas do meu dia, ou seja, quase a sua totalidade, ele estava trancado. No período ali de meio-dia, 1 da tarde, eu liberava, e aí sim, esse aplicativo, ele tem toda essa função, ele é chato de você desbloquear, então no período que tá trancado, você pode desbloquear, mas é chato, você entra, tem que esperar uns segundos, aí você clica, vai seguindo até achar o aplicativo que você quer liberar, então é um processo chato, que tu não quer fazer toda hora, chega uma hora que tu fala, muitas vezes isso aconteceu comigo, eu queria ver alguma coisa no Instagram, lembrei, queria mostrar pra minha esposa, sei lá, e aí eu falo, vou ver aqui, vou clicar. Aí quando eu olho que o aplicativo tá trancado, eu falo, quer saber? Depois eu mostro. Não, depois a gente vê isso e tal. Porque se torna chato abrir o aplicativo. Então essa foi a solução dos meus problemas. Quando eu consegui fazer isso, infelizmente eu não consegui por vias próprias, vamos dizer assim, eu tive que usar esse hackzinho, que era fazer uso desse aplicativo, mas o que interessa pra mim é que resolveu o meu problema. Eu de fato consegui, meu objetivo era passar a manhã inteira sem mexer, por exemplo, nas redes sociais, sem ficar acessando e tudo mais, sem dar essa carga dopaminérgica, né, logo de manhã, e eu consegui. A partir do momento que eu consigo fazer isso, já era, tô feito. Porque aí sim, claro, obviamente não pode tirar o vício disso e aplicar uma outra coisa. Então, eu saio do celular, mas eu fico na TV vendo ali um monte de bobeira, sei lá, qualquer coisa. Fico olhando pras paredes. Não, você vai lá, aproveita que você consiga se livrar disso e do teu problema e vai lá no que você quer, na tua questão. No meu caso era leitura, eu deitava na rede, sei lá, ia pra poltrona, vinha pro escritório, qualquer lugar que fosse e começava a ler, estudar, fazer o que eu tinha que fazer, o que eu me prometi fazer. Bom, enfim, por fim, e não menos importante, o quarto passo aqui é a fidelidade à decisão. Vai chegar um momento em que é natural, mais uma vez, que você fique nessa neura de, sei lá, você começa a se questionar, cara, o negócio é tão sério, de verdade agora, é tão sério que você começa a se questionar se vale a pena todo esse esforço, vale a pena fazer essa dieta pra isso, vale a pena ler mais, pra que eu tô lendo mais, cara? Cadê? Quanto dinheiro entra no meu bolso a partir dessa leitura? Então assim, ou seja, isso nada mais é do que uma autossabotagem de você tentando se enganar ali. Porque você sabe que se você permanecer lendo constantemente 2 horas por dia, daqui a 1 ano você vai ter um resultado absurdo. Só que pode ser que em 1 mês ou 2, em 1 mês ou 2 você não tenha o resultado que você quer. E aí, obviamente, o que vai acontecer com você? Você vai ficar desesperado, você vai querer tentar achar justamente essas aberturas. Então, assim, manter-se fiel àquilo que você quer, aquele teu propósito, é muito mais importante, muito mais, vai lá, tá em pé de igualdade com a importância de você saber como começar. Lembra que lá no início eu falei isso? Que começar, todo mundo sabe começar. Vou interromper alguma coisa ruim e vou começar sei lá, vou seguir ali um projeto, fazer dieta, não sei, começar um canal no YouTube. Mas isso todo mundo faz, todo mundo sabe fazer. Agora, permanecer nisso ninguém consegue. Pra mim, por esses 2 motivos. Primeiro motivo, porque tenta começar 300 coisas ao mesmo tempo, não vai dar certo. E aí, enfim, tudo já discorri durante esse vídeo todo. E um outro caso que acontece é que você vai e não se mantém fiel à tua decisão. Se daqui a pouco você, uma hora começa com um vídeo no YouTube, daqui a pouco fala, não, mas eu quero short, acho que canal de short tá dando mais certo, é o futuro, aí você muda e fica mudando e muda, fica pulando de galho em galho e não vai dar certo. Então assim,
manter-se fiel é muito necessário, né? Ficar constante. Você, antes mesmo de você começar, descubra o teu porquê. Por que você está fazendo isso? Escreve no papel. Quando você der a louca de falar, acho que isso não vai dar, vai lá e olha. Mas eu acho que vai isso, vai aquilo. Vai lá e olha o papel. Leia aquele papel. Eu normalmente prefiro papel, não gosto eu trabalho com digital, faço muita coisa, né, no digital, óbvio, mas eu me sinto melhor quando a minha organização, essas coisas assim fundamentais que eu não posso perder de jeito nenhum, precisam estar assim na minha vista, entende? Precisa estar na minha frente para eu ver, ou precisa estar de muito fácil acesso. Aí eu consigo fazer o que eu quero. Então assim, eu não tenho a menor dúvida que se você puder fazer isso, se você conseguir fazer isso, usar toda essa estratégia que eu falei, você vai conseguir. Porque lá atrás, quando eu comecei, eu falei, cara, vídeo no YouTube, vou começar um por semana. Hoje eu posto um por dia, porque não é de segunda a sexta. Não é de segunda a segunda, né? Eu posto de segunda a sexta aqui, porque pra mim se encaixa melhor. Final de semana eu gosto de ter outra rotina, outros hábitos, outra liturgia. Mas durante a semana eu tô aqui todo dia eu escrevo pro Substack, todo dia eu venho aqui pro YouTube, gravo vídeo, tenho outras redes sociais que também eu posto e tudo mais. É claro que eu tenho um processo mais automatizado, né? Mas, mesmo assim, eu tô aqui diariamente, hoje. Mas lá atrás, não. Lá atrás eu falhava. Eu começava, falhava e parava e voltava, vinha, ia. Horrível. Até que eu entendi essa formulazinha aqui. Mais uma vez, eu prefiro falar mais uma vez pra você entender. É só você fazer isso. Você descobre o que você quer, a tua meta principal, pega a tua submeta, bate nela, resolve ela ou todas as submetas necessárias. Não desista disso. Entenda que você precisa ser fiel à tua ideia, então anote tudo da tua ideia e acabou, cara. Coisa vai fluir, coisa vai dar certo, vai ser um passo a passozinho que progressivamente você vai conseguindo os resultados devagarzinho, mas isso é muito prazeroso. Então esse prazer faz com que você permaneça nisso daí sempre. Bom, muito obrigado, no vídeo de hoje era isso, muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça mais uma vez de curtir, se inscrever, compartilhar. Se vocês quiserem, o Substack vai estar aqui na descrição, só clicar e me seguir lá que todo dia tem textos novos e muito obrigado, tchau.